A paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de 2 Reis. O capítulo 4 diz assim: Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha a parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Hoje eu quero meditar um pouco nessa parte aqui. Vivam do que sobrar. Essa palavra é muito edificante ao meu coração, porque quando o profeta fala assim: vivam do que sobrar. O que sobrou? Será que sobrou uma vasilha? Será que sobrou meia vasilha? Ou será que sobrou muitas vasilhas? Essa palavra aqui fala sobre obediência. Ela foi pedir socorro ao profeta. E o profeta falou para ela: peça vasilhas, há muitas vasilhas vazias. Peça vasilhas e não poucas. Só que o que determinou, o que sobrou para ela, foi a obediência dela. Eliseu, ele foi e deu uma palavra para ela falando: o que é que você tem em casa? Ela falou: eu tenho uma jarra de azeite. A viúva sabia o quanto de azeite ela tinha em casa. A viúva sabia quanto de vasilhas ela tinha na casa dela. Será que se ela olhasse para o tanto do azeite que tinha na casa dela e olhasse para o tanto de vasilhas que ela tinha em casa, ela poderia ter pensado assim: não, as vasilhas que eu tenho em casa dá muito bem e ainda sobra para colocar o azeite que eu tenho em casa. Não preciso nem pedir vasilha para os vizinhos. Ela não sabia o que Eliseu ia fazer depois. Ele mandou simplesmente ela pedir vasilhas para os seus vizinhos. Quando eu penso nessa palavra, eu penso que pedir vasilhas para os seus vizinhos no momento de provação, no momento de deserto, no momento de escassez, no momento de vergonha. Porque a palavra fala que os credores vieram buscar os seus 2 filhos para levar como escravos. Ela estava sem nada, ela não tinha quem recorrer. Ela recorreu à pessoa certa, né? Mas imagina, que humilhação você não ter e ainda você ter que pedir para os seus vizinhos. Então, eu não sei quanto de vasilhas ela pediu para os vizinhos. Eu não sei se ela chegou a pedir as vasilhas para os seus vizinhos. Porque a Bíblia não relata. A Bíblia fala que quando o profeta deu a palavra para ela, falou: peça vasilhas a todos os seus vizinhos, muitas vasilhas, e depois feche a porta atrás de você e dos seus filhos e comece a derramar o azeite nas vasilhas. Só que a palavra de Deus fala: quando ela saiu dali, ela fechou a porta entre ela e os filhos. Nesse meio termo, talvez ela tenha ido pedir as vasilhas, ou simplesmente ela pode ter pensado que as vasilhas que ela tinha em casa davam suficiente para o azeite que ela tinha. Na verdade, ela não sabia nem o que o profeta ia fazer. Quando eu vejo essa palavra na Bíblia, eu lembro de uma historinha, quando eu era criança, que eu ouvi, que um rapaz, ele trabalhava de construção e trabalhou muitos anos. E nisso que ele trabalhava, ele chegou e estava tão cansado que ele foi falar para o seu chefe: olha, eu preciso ir embora, eu não quero mais trabalhar aqui. E o chefe pensou e falou assim: tá bom, mas eu posso te pedir um último favor? Faz o seguinte: constrói uma casa para mim antes de você ir embora. Depois que você construir essa casa, aí você pode ir embora. E e a historinha conta que ele começou a construir a casa. Ele fez a casa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Diz que ele pegou as madeiras, fez a casa de... Não foi com o coração, não foi com a excelência com que ele trabalhava. Afinal, ele estava muito cansado. E diz que ele fez uma casa simples, uma casa
com material de segunda, fez a casa não bonita, não do jeito que deveria ser feito, né? E disse que quando ele foi entregar a casa pro chefe, aí ele falou assim: toma, essa chave é para você. Essa casa que você fez é o seu presente. Ou seja, ele poderia ter construído uma mansão, ele poderia ter construído com melhor material, ele poderia ter feito algo com excelência, ele nem sabia, mas a casa era para ele. Então, por isso que diz que tudo que você for fazer, faz de todo o coração, faça como se fosse para o Senhor. E não foi isso que esse rapaz, esse servo fez, né? Ele fez de qualquer maneira. Então, quando eu volto aqui para a história da viúva, ele relata, peçam muitas vasilhas, mas a Bíblia não fala que ela foi pedir as vasilhas, não fala que ela pediu muitas vasilhas, só fala assim, e ela fechou a porta atrás dos seus filhos. Então ela começou a colocar azeite nas vasilhas. E diz que uma hora ela perguntou, me traga mais uma. Quando ela falou, me traga mais uma, que o filho falou, não tenho mais nenhuma, foi quando o azeite acabou. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês? Talvez ela poderia ter falado assim, vai lá, corre na casa da vizinha, corre lá, pega outras. Porque ela tinha uma palavra. Vê se a minha vizinha vai. Vê se a vizinha Maria tem mais uma vasilha. Ou então vê lá na casa da outra vizinha, vai na casa daquela outra vizinha que ainda tem azeite. Não. Falou, e não tem mais vasilhas. Ponto. E o azeite acabou. E quando o azeite acabou, ela falou, agora eu preciso ir até o homem de Deus. Quando chegou lá, ele falou, venda, pague as suas contas, pague as suas dívidas e vivam do resto. E é isso que eu quero deixar para vocês. O que é o resto? Será que o resto foi igual à história do rapaz? Uma casinha simples? Ou será que o resto dependeu da fé dela, a ponto de ela ter pegado muitas vasilhas e ela ter tido as condições de poder ter uma vida melhor, uma estabilidade melhor? Afinal, ali agora seria o trabalho dela. Ela não sabia. Que nós possamos fazer as coisas com excelência para o Senhor. Que nós possamos fazer as coisas com excelência para a nossa família, para a nossa casa. Se você for ver mais à frente, tem uma palavra também de Eliseu. Que um rei foi atrás de Eliseu, pedindo a ele socorro porque ele precisava vencer a Síria. E Eliseu, ele fala assim, já perto de morrer, Eliseu fala assim, pega o arco e atira as flechas, porque você vai vencer a Síria. Ele tinha uma palavra, você vai vencer. Mas a palavra de Deus fala que ele começou a atirar a flecha. E quando ele atirou 3 vezes. E quando ele atirou 3 vezes, Eliseu falou assim para ele, por que você parou? Você poderia ter atirado mais vezes e assim você venceria por completo o seu inimigo. Agora, porque você atirou só 3 vezes, você só vencerá 3 vezes. Então, qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Será que você precisa... do que você mais precisa? Qual a prova que você precisa que Deus faz, que Deus opera o milagre? A palavra de Deus fala que você pede e não recebe porque pede mal. Que nós possamos pedir com excelência para Deus, sabendo que você não está pedindo para qualquer pessoa. Deus, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Nada é impossível para o Senhor. A Bíblia fala que Jesus só não operou muitos milagres numa terra que tinha incredulidade, que era a terra dele mesmo. Então, quando Jesus ele tinha algum milagre a operar, ele mandava tirar os incrédulos de perto. Então, joga a incredulidade de lado. Creia que o seu Deus é poderoso. O seu Deus não é como seu pai humano, sua mãe humana, que é limitado. Nosso Deus não tem limite. Deus é aquele que fez machado flutuar, que pediu para ter uma seca e ficou sem água. Deus é aquele que do céu a pessoa não tinha, mandou corvo alimentar um profeta. Mandou corvo trazer pão, saiu água da rocha. Porque o natural é comigo, o natural é com você. Mas o sobrenatural é de Deus. Só Deus pode fazer o sobrenatural. Então creia no poder de Deus. Creia que se não aconteceu até agora é porque Deus ainda não permitiu, porque Deus está te preparando, mas se Ele te deu uma palavra, obedeça, porque se você não obedecer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e não se limite. Deus falou que você vai voar como águia. Então não se limite. Ele vai fazer. Que Deus abençoe.